A perícia contábil ocorre por instrumentos por forma técnica ou profissional, mediante o auxílio na resolução de situações contraditórias, os elementos que são utilizados para gerar a prova pericial com relação ao fato contábil. Bom, as normas vigentes hoje são baseadas nas normas brasileiras de contabilidade. A PP 01 são procedimentos inerentes à atuação do contador enquanto na condição de perito. E temos a TP 01 que estabelece procedimentos com objetivos aspectos gerais que envolvam objetivos da execução, os procedimentos e planejamento na perícia contábil. Perícia contábil judicial. De acordo com Moura, a perícia judicial se define por meio do laudo pericial ou parecer técnico, respeitando as normas jurídicas, profissionais e a legislação. Perícia contábil extrajudicial é a perícia levada a efeito fora do processo judicial. Ela divide-se em 3 partes: demonstrativo, discriminativo e comprobatórias. Arbitragem é uma perícia realizada no juízo arbitral. A decisão é produzida pelas partes e divide-se em provas e decisões. A importância da perícia contábil. A perícia contábil é fundamental na ciência contábil, pois constitui fornecer um parecer pericial a fim de tornar claro e compreensível em vários setores. Boa noite, Gustavo. Vou falar para você a exigência para se tornar um perito contador. Primeiro, o perito tem que ser graduado no curso de Ciências Contábeis e depois ser aprovado na prova do CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Após isso, o Conselho Federal de Contabilidade ele aplica o exame de qualificação técnica. Se você conseguir ser aprovado, você já pode atuar na profissão. Porém, todo ano tem o exame de continuidade, estudo de continuidade. Ou seja, você tem que atingir um ponto mínimo todos os anos fazendo cursos de aprimoramento e atualização. A ética. O que nós temos no julgamento? Nós temos a parte da defesa e a parte da acusação. Porém, diferentemente dos advogados, o perito ele não pode tomar parte de nenhum dos lados, ele tem que ser imparcial. Ele vai pegar lá o documento, vai fazer toda a análise, vai levantar o dado e vai mostrar realmente o que aconteceu naquele caso, simplesmente a verdade. Direitos e deveres. Aceitar o encargo. O perito ele só pode aceitar participar do julgamento se ele realmente for apto para aquilo. Se ele vê que não tem conhecimentos necessários, é um dever dele não aceitar. Cumprir o ofício. O perito ele deve cumprir somente o ofício que lhe foi designado, nada mais que isso. Comprovar a habilitação. O perito ele tem que mostrar todos os documentos, realmente comprovando que ele é apto para estar participando daquele julgamento. Respeitar os prazos, todos os prazos que foram designados no julgamento, o perito tem que cumprir todos. Lealdade. O perito o que ele deve ter? Ele tem que respeitar muito as regras, ele tem que realmente ser leal, porque, como pode dizer, a opinião dele é de suma importância dentro do julgamento. Cumprir o estupro, somente o encargo. O que significa isso? O perito ele tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito zeloso, tem que ser muito minucioso, porque, como eu já disse antes, a opinião dele é de fato a verdade.
prestar os esclarecimentos. O perito ele só vai prestar esclarecimentos se for pedido durante o julgamento, senão ele não precisa prestar nenhum tipo de esclarecimento. Recusar a indicação, como eu já disse, se ele vê que não é apto para participar do julgamento, ele não deve aceitar. Evitar interpretações tendenciosas. Ele não pode tomar parte de nenhum dos lados, ele tem que ser imparcial. Abster-se da sua convicção e apreciar com imparcialidade. O perito ele não pode dar a opinião pessoal dele, ele não pode dar a convicção pessoal dele. Tudo que ele apresentar, por trás daquilo tem que ter toda a base legal, que vem as normas profissionais da perícia judicial e a todas as técnicas. Boa noite, sou o Matheus. Vou falar um pouco sobre as penalidades aplicadas ao perito contador. As penalidades elas são aplicadas quando o perito infringe o código de ética profissional. São elas: comunicado pessoal do conselho de classe, ou seja, como se fosse uma advertência ao perito. Reconhecimento público do infrator ético profissional. Ele é exposto à classe contábil e isso prejudicaria futuras perícias. Vou falar um pouco sobre o perito oficial. O perito oficial ele é nomeado por um juiz e ele deve se manter imparcial ao processo. Ele emite um parecer técnico e laudo pericial. Perito assistente. O perito assistente ele pode ser contratado por ambas as partes, acusada ou acusador. E ele é parcial ao processo. A função dele é fiscalizar o laudo do perito e ele deve fazer um parecer sobre caso de impedimento. Casos de impedimento são situações onde o perito fica impossibilitado de exercer a sua função. Esses casos ocorrem quando há certeza absoluta da sua parcialidade. São os exemplos: se membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, se ele teve algum grau de jurisdição quanto ao processo, for defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, for familiar. Se for sócio ou membro da empresa que está sendo acusada ou está acusando, herdeiro, presuntivo, ou tiver qualquer relação de emprego quanto a acusado ou acusador. Boa noite, eu sou o Guilherme. Vou falar sobre suspeição. Suspeição é quando ocorre uma dúvida sobre o perito, se ele está naquela causa ou não, se ele pode pegar ou não, se ali ele vai agir com imparcialidade. E no artigo 145 do CPC, fala que é suspeito o perito que for amigo, íntimo ou inimigo de ambas as partes. Ele não pode ser amigo nem inimigo. O perito receber presentes. Então, como a gente sabe, o perito recebe bastante presentes. Casa, carro, aquele uísque. Tá? Então, ele não pode receber nenhum tipo de presentes. Se ele for credor ou devedor de ambas as partes, também. Isso ocorre para também companheiros, familiares até terceiro grau. Ele não pode ter nenhum desse tipo, ou nenhuma das partes. Se ele for interessado, ou tiver alguém interessado ligado a ele, no caso, ele será suspeito em atuar no caso. Vou falar agora do registro de tempo. O registro de tempo é o planejamento que o perito ele tem que fazer para elaborar o honorário dele. Então, tudo que ele tem que levar em consideração para fazer o seu
seu honorário. Então ele vai levar a relevância do processo, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico que você vai precisar de funcionários, de estagiários, todo o pessoal que vai precisar para estar atuando no caso. O prazo estabelecido, se o juiz deu um mês para ele, então ele tem que correr para fazer o laudo. A forma de recebimento, honorários complementares, proposta fundamentada e o modelo de contrato. Então tudo isso ele tem que considerar para poder elaborar o seu prazo. Agora eu vou falar do prazo. O CPC, o artigo 465, fala que o juiz nomeará o perito especialista no objeto da causa e de imediato já dará o prazo para ele entregar o seu laudo. Depois da intimação, as partes têm 15 dias para entrar com o impedimento ou a suspensão do perito, se houver algum caso que já foi falado, se tiver algum amigo ou se tiver algum caso de impedimento. Ele vai indicar as suas assistências, os seus peritos assistentes. Vai apresentar os seus requisitos e dado a indicação do perito, aí o perito ele tem 5 dias para enviar sua proposta, depois de ter elaborado, enviar todo o seu currículo que seria seu CRC, sua comprovação de especialização naquele assunto que ele vai iniciar, seus contatos profissionais, e-mail, tudo que é possível para poder as partes poderem entrar em contato com ele e enviar todos os documentos. E ele pode também estar pedindo para o juiz 50% dos seus honorários para poder dar andamento no trabalho. Boa noite. Fala um pouco do termo de diligência. O termo de diligência nada mais é do que um requerimento que o perito vai fazer à parte interessada no processo, solicitando toda a documentação que será necessária para ele fazer a perícia do processo. Esse termo tem essa estrutura. Ele precisa do nome do diligenciado, se for um processo judicial, precisa do número do processo, a vara criminal ou civil, o que seja. São consideradas provas periciais conforme a NBC. Qualquer documento que ele for recebido pelo perito, que ele solicitou lá no termo de diligência, ele vai ter que passar por um exame, uma vistoria, uma indagação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. O exame e a vistoria seria o quê? Ele vai pegar a documentação, ele vai analisar, vai verificar tudo que foi imposto para ele, a chegar a uma análise para passar para o cliente e chegar numa teoria que linha que ele vai tomar. A indagação e investigação. Ele pode partir de uma entrevista, por exemplo, se for um processo trabalhista. Ele está investigando, por exemplo, uma fraude numa folha de pagamento, uma diferença que não está sendo paga. Pode pedir as folhas de pagamento, pode entrevistar outros funcionários e verificar se realmente a empresa está fazendo o pagamento de horas extras ou não. Arbitramento, mensuração e avaliação. Seria nada mais do que ele pegar toda essa análise que ele fez na primeira parte e mensurar. Ele chegar em algum valor e apresentar para a parte interessada ou para a parte reclamada. A dispensa da prova. A dispensa da prova, ela geralmente acontece na parte da perícia judicial. Quando o quê? Quando o juiz ele tem elementos complementares, como se diz, um documento, se ele tem um documento que vale mais do que as informações que estão sendo entregues a ele, por exemplo, um depoimento, uma entrevista. Se uma prova documental for maior que isso, ele pode dispensar a prova pericial. Quesitos do laudo. Já estamos entrando na parte da montagem do laudo. Depois de todas as informações que o perito coletou, ele vai começar a montar o laudo. Conforme o NBCTP 01, item 16, ele fala que, depois de toda a análise, ele precisa fazer a construção do objeto, como que ele chegou naquilo, a análise técnica, como que ele fez para chegar naquele valor, naquele bem, naquilo que a empresa vai ter que pagar, a identificação do método. Ele vai ter que mostrar para o juiz, no caso judicial, como que ele chegou naquele valor, ou se ele vai ter que prestar um serviço ou coisa do tipo,
que a parte condenada vai ter que prestar. E por fim, o lado pericial. O lado pericial nada mais é do que o resultado de todas as coletas de análise que ele fez nos itens anteriores. Ele vai juntar tudo de uma forma só e aí ele vai colocar em um laudo, discriminando o contador, por exemplo, José da Silva, CRC tal, mediante contratado tal, e vai colocar tudo isso e vai reformular tudo que ele analisou, vai colocar lá para fazer o pagamento, se for o caso.